direito a receber o dinheiro da exploração do petróleo do pré-sal. 73 bilhões de reais são de motivo para muita discussão entre estados, municípios e o governo federal. A Câmara dos Deputados conseguiu chegar a um acordo e aprovar uma proposta de divisão do dinheiro do leilão que está previsto para novembro. Nós vamos discutir o que foi aprovado agora no Câmara Debate, com a participação dos deputados Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, e Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro. Bom, queria, deputados, agradecer a presença de vocês aqui e primeiro perguntar sobre essa divisão que foi aprovada aqui na Câmara, 15% para estados, 15% para municípios, 3% para o estado onde estão as plataformas e 67% para a União. O senhor concorda com isso, deputado Paulo Ganimi? Bom, o debate é bem difícil, né? Porque chegar numa conclusão de como isso deve ser distribuído, em especial entre os estados e municípios, e dentro desse pacote de 15% para os estados, como distribui entre eles, e entre os municípios, como distribuir entre eles também, é sempre polêmico. Eu não sei se teria um modelo melhor, mas eu acho que foi o modelo que se conseguiu chegar num acordo, e eu acho que foi positivo chegar nesse acordo, em especial com as vias do leilão, ser agora já no início de novembro, precisávamos chegar numa conclusão. Então, acho que foi um ajuste favorável para o Brasil, né, mesmo que a gente pudesse entrar no detalhe e preferir outras formas de repartição entre estados e municípios. Deputado Henrique Fontana, essa questão que o deputado Ganimi estava falando, esses 15%, como é que iam ser dos estados? Foi um grande cabo de guerra que acabou chegando a um acordo rápido semana passada e a Câmara conseguiu votar. Mariana, quero te cumprimentar o Ganimi, né, dizer que é um prazer participar desta nossa conversa sobre destinação, né, de receita proveniente do petróleo, vamos chamar assim, até porque eu vou aproveitar este momento para falar do meu ponto de vista de algumas questões estruturais que são infinitamente mais impactantes e importantes para a riqueza do nosso país do que essa distribuição de 20 bilhões de reais que vão ficar com estados e municípios, que eu votei favoravelmente. Nunca haverá um processo qual seria a maneira ideal de fazer essa distribuição. Mas o que eu tenho chamado a atenção, Mariana e os nossos telespectadores da TV Câmara, é que nós estamos falando aqui de uma riqueza absurdamente alta. 15 bilhões de barris de petróleo significa uma riqueza aproximada em termos assim de receita bruta que ela gera, algo que ultrapassa os 3 trilhões de reais. Então, isso nós podemos fazer uma conta rápida aqui, que esses 20 bilhões, né, eles são menos de 1% do valor desta riqueza. Então o Brasil foi levado a uma espécie de distração, onde o Brasil todo teve que fazer um debate sobre quem ia levar esse dinheiro, se o município A vai receber 1 milhão, se o estado C vai receber 200 milhões, e o essencial da riqueza brasileira, que é o petróleo do pré-sal, nesta fronteira, porque a cessão onerosa nós estamos falando só de um pedaço do pré-sal. Aí o nosso telespectador sempre vai imaginando o crime de lesa pátria que está sendo a entrega deste petróleo todo para a exploração destas empresas transnacionais, né? Porque primeiro, infelizmente, durante o governo Temer, o Brasil e o parlamento votaram por maioria contra o meu voto uma medida provisória que ficou apelidada, Ganimi, de medida provisória do trilhão, tá? Que ela concede ao longo dos próximos anos 1 trilhão de redução de carga tributária para estas empresas que estão vindo explorar este petróleo. Então, esses 15 bilhões de barris, eles estão naquela área onde a Petrobras já tinha a cessão para explorar 5, e ela é uma área tão rica em petróleo que se estima que ela tenha mais 15 bilhões de barris. Esses 15 bilhões de barris dariam esta receita que eu coloco de maneira, lógico, em números redondos, né, com um pouco mais de 3 trilhões de reais. E se a exploração fosse feita pela Petrobras, a parcela de óleo excedente, que é aquilo que fica com nós brasileiros, aquilo que fica com a nação brasileira, não é com o governo A ou com o governo B, é o petróleo que fica com o Brasil. A Noruega, por exemplo, nestas áreas mais rentáveis, ela chega a ter um excedente de óleo que chega a 70%, 75%, 80%. E nós, nos últimos leilões, temos ficado com 35%, 40%. Esses leilões já estão sendo feitos para
que boa parte está sendo ganha por essas empresas transnacionais. Tem um exemplo que eu dei da tribuna no dia do debate, Ganime, e eu vou repetir aqui hoje para os nossos telespectadores, Mariana, que é o seguinte: esta vantagem tributária absurda que o Brasil deu para explorar petróleo na nossa nação, né, petróleo do pré-sal, ela gerou a seguinte situação: em 2018, a Shell teve uma receita líquida de 28 bilhões e 300 milhões de reais. 28 bilhões de receita líquida da Shell Limitada, Shell do Brasil Limitada, em 2018. Vocês acreditam que a Shell conseguiu ter prejuízo explorando petróleo no Brasil? O arcabouço de privilégios tributários é tão grande para essas multinacionais que a Shell conseguiu apresentar um prejuízo de 1 bilhão 230 milhões no ano de 2018 no Brasil. Talvez seja o único lugar do mundo onde a Shell está explorando petróleo para ter prejuízo. É inacreditável. A mesma Shell que neste mesmo ano de 2018, nas suas operações da companhia Shell Global, que é uma SA com ações negociadas, né, na Bolsa de Nova York, teve um lucro neste mesmo ano de 17 bilhões de dólares. Então, o problema da cessão onerosa não é se vai ir 10 bilhões para os estados, 10 bilhões para os municípios, com que critério vai ir. O problema é que é um crime entregar esses 15 bilhões de barris de petróleo para serem explorados desta forma, com esse tipo de vantagem tributária. Por quê? Porque os estados e municípios vão perder muito mais do que esses 10 bilhões pelo fato de que essas empresas vão entrar para explorar o petróleo e não vão pagar imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, porque elas estão beneficiadas por aquela medida provisória do trilhão, que é um escândalo, né, de privilégio tributário para estas empresas operarem em um negócio altamente lucrativo como é o petróleo do pré-sal. Deputado Ganime, como é que o senhor enxerga essa quadra? Eu só tenho que deixar claro algumas coisas sobre o que o deputado Henrique Fontana falou, que o valor que o Brasil, ou o povo brasileiro, ou o governo federal, os estados e municípios recebe com a exploração do petróleo, não é só que está sendo tratado na seção onerosa. Aqui a gente está falando só da cláusula da assinatura do contrato. Depois, durante a exploração, você tem royalties, participação especial, e tem sim pagamento de imposto sobre lucros e tudo mais, de renda, né? Na verdade, lucro não, né? Deixando claro. Agora, o ponto todo é que a gente está falando aqui de uma coisa específica, que é a seção onerosa, que é, como em qualquer lugar, o que você cobra quando você concede, seja numa privatização de uma empresa, ou aqui no caso, quando a gente está falando que a gente está concedendo a uma empresa, e qualquer que seja empresa, nacional ou internacional. Então a gente está dizendo aqui, colocando uma capa de maldade em cima disso, dizendo que vai ser explorado por companhias internacionais, mas podem ter empresas também nacionais entrando nisso. É difícil? É, mas sem dúvida nenhuma isso é possível. E isso vale para a concessão do direito de explorar. Mas isso não isenta depois a empresa, inclusive os estados e municípios em especial, que são mais beneficiados com os royalties do petróleo, de receberem os royalties que vão gerar muita riqueza. Eu sou de um estado, né, o Rio de Janeiro, que ele talvez seja o mais beneficiado, não por acaso, mas sim porque essas grandes reservas se encontram no litoral do Rio de Janeiro, e a gente, para o Rio de Janeiro, é fundamental. Não só é fundamental esse leilão que a gente está falando, como é fundamental também a exploração. E tem que deixar claro também a questão do prejuízo, e eu confesso que eu não tenho os detalhes do balanço da Shell Brasil, não. Mas a gente tem que entender que num processo de exploração e produção de petróleo, você tem toda uma fase de exploração. O termo, inclusive, é exploração e produção. Exploração é quando você ainda não produz, é quando você está analisando o terreno, analisando a geologia do terreno, vendo se é rentável, se não é. Você tem toda uma fase de análise prévia, depois você começa a furar lá os poços para ver se de fato tem petróleo mesmo ali, ou se a análise que foi feita não era viável, não era correta. E aí depois você começa a produzir. E as duas fases são muito caras.
Só que você só começa a ganhar dinheiro na produção. Então, confesso, mais uma vez, não fiz o dever de casa tão bem quanto o Henrique Fontana, que em que fase hoje os campos da Shell estão? Estão mais, claro, eles já produzem, isso é fato, eles já produzem no Brasil, mas eles têm quantos campos explorando e quantos produzindo? Quanto eles estão gastando com exploração e quanto eles estão tendo rentabilidade com a produção? Porque isso pode justificar muito claramente o porquê do prejuízo. E é normal uma empresa de petróleo, ela passa anos tendo prejuízo. Se ela não tem prejuízo total na empresa, e por que lá fora não tem tanto prejuízo? Porque ela tem vários campos ao longo do mundo, e em alguns ela está explorando, em alguns ela está produzindo. E provavelmente hoje, senão ela não seria uma empresa rentável, ela está produzindo mais do que explorando. No Brasil, talvez, o que justifique isso é que ela está explorando mais do que produzido. E aí isso gera esse resultado. Não estou falando que é esse o caso, mas a gente tem que se aprofundar na análise para garantir que a gente não está falando um número que, olhando sem análise detalhada dele, que não é uma verdade com relação ao resultado de fato que a empresa vai ter em algum momento. Agora, se ela está tendo prejuízo, tem algo, inclusive, produzindo mais do que explorando, é que o modelo do Brasil de concessão, de partilha, cessão onerosa, tem algum defeito. Porque a gente tem que pensar que quando você concebe o modelo de exploração e produção, ele tem vários encargos que a empresa tem que pagar para o Brasil, seja executivo federal, estadual, municipal ou qualquer outra entidade. E esse é um triângulo, na verdade, em que você tem o momento da cessão do direito, que é o que a gente está discutindo aqui, você tem a fase de exploração, em que aí sim entra o Repetro, que é a PEC, né, dos 3 bilhões, em que você justamente estava concedendo, e na verdade não chega nem a ser uma isenção fiscal, mas é um deferimento do pagamento, em que você deixa de cobrar na fase de exploração para cobrar na fase de produção. Existe sim uma desoneração. Henrique, só para completar, eu sou contra qualquer tipo de subsídio. Tá? Eu não gosto do Repetro, não. Sim, mas o problema é que o Repetro ele foi concebido num modelo tributário no Brasil, em que você tem royalties, você tem participação especial, tem o leilão, em que você precisa gerar retorno para esse modelo. E além disso tudo, quando a gente fala de petróleo, a gente não está falando só das empresas que exploram e que produzem. A gente está falando de tudo que tem em volta. E eu sei muito bem disso, porque o Rio de Janeiro, ele cresceu muito a economia durante os anos áureos do petróleo, que ele estava lá $120 o barril, e não era só por causa da Petrobras, não era só por causa da exploração e produção da Shell ou qualquer outra, era também por causa de todas as empresas que estavam no entorno, que geravam emprego, trabalho, renda, restaurante, tudo isso. E com a queda do preço, isso caiu. Só para voltar para essa temática aqui tributária, né? Inclusive, alguns definem, é tão escandalosa esta lei da medida provisória que concedeu esse conjunto. Primeiro, o Brasil explorava petróleo até 3 anos atrás, quando esta lei entrou em vigor, 2 anos e meio mais ou menos, não me lembro a data exata, nas condições normais, as empresas tendo que pagar imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido. Ela, inclusive, chegou a ser apelidada à época de Disneylândia do petróleo no mundo. Provavelmente não tem nenhum país no mundo que tenha um privilégio tributário tão grande para as empresas que vêm explorar petróleo. E aí vem o mais grave, que isso aqui, o estudo que o Ghanimi colocou na abertura da fala dele, que há riscos, etc., exploração de petróleo. Aqui nós estamos falando de petróleo do pré-sal. O risco desse petróleo do pré-sal, aqui onde essas empresas estão entrando com essa cessão onerosa, é próximo de zero. É uma das áreas mais rentáveis e mais fáceis de explorar petróleo no mundo. É aquele tiro certo, sabe? Tu vai lá, perfura 20 poços, 19 vão dar rendimento. Então, é um filé mignon do mundo do petróleo. Então, jamais deveria estar sendo entregue por esta regra que está colocada aqui. Segundo, só para que tenha uma ideia, para que o nosso telespectador tenha uma ideia, toda essa briga que aconteceu na Câmara e está acontecendo hoje no Senado, é para que os municípios e os estados recebam 10 bilhões cada um deles.
ao longo das próximas, provavelmente, 15 anos, 20 anos, a exploração deste petróleo aí vai dar de isenção tributária para estas empresas que entrarem na seção onerosa, e aí me desculpe, Ganini, se entrar alguma empresa nacional aqui, é o mínimo que ela vai entrar. Isso aqui está tudo organizado para que entrem estas grandes transnacionais do petróleo ou empresas estatais de outros países. Porque o Brasil é talvez o único país do mundo que tem um governo tão irracional que ele está desestruturando, ele tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Os 10 países que têm maior reserva de petróleo do mundo, 8 têm empresas públicas, estatais, para retirar o máximo de riqueza da exploração deste petróleo. O Brasil é o único país do mundo que está na contramão desse caminho. Está desestruturando a empresa estatal que tem, que é a Petrobras, já vendeu gasodutos, vendeu a distribuidora, está vendendo campos extremos. Se esse campo aqui de 15 bilhões de barris fosse colocado em exploração no sistema anterior à MP do trilhão, anterior à Disneylândia, essa das isenções tributárias, né? E fosse entregue para a Petrobras explorar, os municípios e os estados iam ganhar 48 bilhões os municípios ao longo dos próximos 20 anos e os estados ganhariam 42 bilhões só proveniente da parcela de participação deles no imposto de renda e na contribuição social sobre o lucro líquido. Mas tem um outro problema. Se a empresa estatal chinesa comprar parte disso aqui, vai ser dia 6 de novembro, que eu vou fazer de tudo até lá, tenho pouco poder para isso, mas vamos tentar medidas judiciais, etc., para impedir essa cessão onerosa. Se a estatal chinesa, Mariana, comprar isso aqui, eu vou fazer uma pergunta para os telespectadores. Vocês acham que a estatal chinesa vai fazer encomendas navais no Brasil? Lá no Polo Naval do Rio de Janeiro? Ou lá no Polo Naval de Rio Grande, que já teve mais de 40 mil trabalhadores trabalhando e hoje não tem praticamente ninguém? Não. Todas as encomendas que uma estatal chinesa que atua na área de petróleo vai fazer, de equipamentos, etc., ela vai fazer na China. Então o Brasil vai virar um país para entregar petróleo cru para essas empresas comprarem. Inclusive, parte desse petróleo pode não ser refinado no Brasil. Porque elas têm uma lógica, essas empresas, que elas podem achar melhor refinar o petróleo em outro lugar que não seja o Brasil. Então nós estamos abrindo mão também de uma potencialidade de industrialização e de geração de empregos para o nosso país absurda, que daria muito mais recursos para estados e municípios e muito mais recursos também para a União, para o Brasil, para os brasileiros investirem em educação, investirem em saúde, investirem em outras áreas. Então essa cessão onerosa é um crime de lesa pátria. Volto a usar esta palavra que eu sempre vou usar para definir isso aqui. Isso aqui é um volume vergonhoso de privilégios para as empresas que vão entrar nesta área altamente lucrativa do nosso pré-sal. Sabe qual é o mínimo que estão exigindo, Mariana e telespectadores? O Ganimi provavelmente tem esse dado aqui. Estão exigindo o mínimo de excedente de óleo, está sendo posto para essa licitação que vai ser feita dia 6, né, 6 ou 8 de novembro, 18%, 27%, 23%. Tem lugares do pré-sal que a Petrobras participou, entrou no regime de partilha, que o excedente de óleo chega a 70%. Aqui pode ser que alguns campos desses aqui, lógico que eu não tenho como adivinhar, porque vai ser no dia do leilão, pode ser que um aqui tenha 17 e que apareça alguém para oferecer 30. Mas provavelmente o de 30 deveria ser 50 ou 60. Então, a lógica de entregar este petróleo é absolutamente inexplicável. Aí que você falou alguns pontos aqui, que o Brasil conseguia explorar sem esse subsídio fiscal. Sabe qual era a diferença? Quem pagava por isso éramos nós. Nós pagávamos por isso porque, nesse momento em que a Petrobras estava explorando, a Petrobras, sendo uma empresa pública, quando ela dá prejuízo, quem paga por isso somos nós. E esse risco, a gente está agora delegando a uma empresa. E quando você fala que o pré-sal é um filé mignon, ele pode ser um filé mignon no sentido que tem muita carne ali. Só uma frase eu peço licença para dizer, Ganimi. Esse negócio aqui não tem risco. Tem risco.
Não tem risco. Sabe qual é a diferença? Isso aqui é filé do filé do filé. Isso aqui é só para dar muito lucro, talvez, muito lucro ou pouco lucro. Talvez seja o filé mignon realmente, você tem razão, porque é caro. Porque você sabe muito bem que produzir petróleo no offshore, e em especial no pré-sal, é muito caro. É muito caro. Então não dá para falar que isso A Petrobras está custando $22 o barril. O barril hoje vale 65. Não dá para falar que isso é um baita negócio. É o melhor negócio ainda do que Aliás, tem lá outra fora. coisa importante. A Shell não pesquisou, desculpe, só uma frase, não, mas você a falou Shell não frases, pesquisou nada para chegar nesse pré-sal. Vamos ouvir o Ganime. A Petrobras é que pesquisou tudo isso aqui. Então, para entregar o filé mignon na mão deles agora. Então, na verdade, a gente está falando do filé mignon caro, bem caro, para a rentabilidade que é E quando você fala que $22 por barril, só da produção. Esqueceu de toda a fase de exploração, que a empresa gastou bilhões e não tirou nada. E a Shell vai gastar também, a Petrobras e qualquer outra empresa. O fato de a gente saber que tem lá reserva, em qualquer lugar do mundo é assim, o governo ele não faz a concessão sem saber que existe a chance de ter reserva, não faz com que essas empresas deixem de gastar na fase de exploração, não. Isso não muda. E a questão da China, da empresa estatal chinesa, tem hoje, em todos os leilões, até hoje, não é nem algo que eu concorde, mas existe hoje já, a questão do conteúdo local. Então, não tem como uma empresa que explore, que produza petróleo no Brasil, faça 100% da compra de maquinário, de equipamento, fora do Brasil. Isso tem que ser deixado claro. A gente não pode mentir para o telespectador dizendo que a empresa vai comprar tudo lá de fora. Porque isso não existe hoje no Brasil e não vai existir no próximo leilão, porque existe sim lá uma previsão e que varia de leilão para leilão, mas geralmente é no mínimo 30%, mas que às vezes chega a 70% de conteúdo local. A previsão de conteúdo local... Deixa eu terminar de falar. Só para te dizer, porque não pode ficar um mal-entendido nisso aqui. A previsão de conteúdo local neste leilão aqui é baixíssima. Se tu quer que eu revise a minha frase, vou dizer que ela vai comprar tudo no exterior? Não, ela vai contratar ali, talvez, trabalhadores para cuidar de limpeza. Não, conteúdo local é compra de maquinário, de equipamento. Agora, o conteúdo local de compra de maquinário é perto de zero nesse leilão aqui. Não é, Henrique, você sabe que não é. Por isso que a nossa indústria naval está vazia. Não é. Porque acabaram com o conteúdo local. Não, porque acabaram com o petróleo, acabaram com a produção, com o conteúdo local. porque gastaram todo o nosso dinheiro com corrupção. Hoje, a questão A corrupção Henrique, é um assunto e o conteúdo local é outro assunto. Misturar conteúdo local com corrupção, isso é algo absolutamente inadequado. O conteúdo local previsto... local para brasileiro produzir o conteúdo local previsto nos leilões continua lá, não acabou. A corrupção a gente combate a corrupção, a gente não acaba com a indústria nacional para combater a corrupção. Deixa eu, por favor, você falou durante 5 a 10 minutos, eu não te interrompi. Agora você está me interrompendo mais uma vez. Vou te ouvir. Desculpe, porque essa ideia de sempre se ligar eu te conteúdo local com se eu te corrupção... interromper cada vez que eu discordo de você, a gente não vai ter debate. Você me interrompe cada vez que você discorda de mim. Se eu te interromper, eu vou parar cada vírgula que você fala, porque tudo que você fala eu discordo. Então vamos manter aqui a ordem. Quando você falar, eu não interrompo, e quando eu falar, você não interrompe. Isso é um debate. Pronto, senão vira... Vamos, deputado Ganime, para terminar, porque já acabou o tempo. Vai. Ok. Então, Henrique, o conteúdo local, não há nenhum leilão brasileiro nos últimos anos que não tenha previsão de conteúdo local. Falar que acabou o conteúdo local não é verdade. Tá? E por último, a questão da refinaria, quer refinar no Brasil? Para produzir refinarias que começaram os projetos, gastamos bilhões, como a Prêmio 1 e a Prêmio 2, e que estão paradas, que te queimou dinheiro público, dinheiro do pagador de imposto para corrupção. Esse é o modelo atual, que não deu certo. A gente tem um modelo em que a gente confiava na Petrobras, que é uma boa empresa, que eu não quero que acabe, nada disso, mas que por conta do fato dela estar na mão de governos, e eu não estou nem entrando aqui no debate político, nem estou falando de governo de quem, Henrique. Estou falando aqui, na mão do governo, não estava na iniciativa privada, mas sim na gestão pública, ela foi usada como manobra política e uso para financiar a Caixa 2. Eu não quero mais isso, o brasileiro não quer mais isso. O brasileiro quer que dinheiro entre aqui sem que o governo precise participar, sem que isso seja massa de manobra para a política e para políticos se manterem no poder e enriquecerem.
E é isso que a gente está falando aqui. Posso colocar uma frase? Só para terminar, deputado. A questão da corrupção, Ganime, que nós podemos fazer um outro debate só sobre isso, ela não tem a ver com o fato de uma empresa ser pública ou privada. A Enro, por exemplo, foi um dos escândalos maiores de corrupção do planeta no setor energético e ela é uma empresa privada. As empresas privadas, a Shell, por exemplo, tem escândalos de corrupção ao longo da sua história, então corrupção a gente combate institucionalmente. A diferença é que paga por Proteger a isso. indústria nacional é um outro assunto que eu entendo que sempre nós devemos proteger. Aliás, os outros países do mundo não abrem mão da sua capacidade de se industrializar em cima de uma riqueza como nós temos do nosso petróleo. Nós devemos, na minha avaliação, manter a Petrobras com toda a sua verticalidade de ações para que o Brasil ganhe muito mais dinheiro e combater a corrupção sempre que for necessário, mas não entregar a Petrobras para a Shell, os campos para a Shell, porque a Shell sim seria uma empresa honesta que vai vir aqui para trabalhar com corrupção zero. Corrupção zero, infelizmente, eu e tu gostaríamos, mas não existe no mundo do petróleo. A diferença é que a corrupção na iniciativa privada, quem paga são os acionistas, a corrupção... Quem paga é o consumidor, somos todos Ganime. nós. Mas Tudo o que a consumidor iniciativa tem privada liberdade- faz de errado, o O consumidor consumidor paga. tem liberdade de comprar Não uma no daquela petróleo. empresa, Deputado. daquela empresa. Não no E pra- petróleo, e pra o preço fina- é tabelado e pra- lá na- E para na- finalizar, na a maioria bomba. das empresas privadas que tem problema de corrupção, a corrupção geralmente está associada à relação com o governo. Isso é no Brasil e em qualquer lugar no mundo. Assim como as empresas deputado. públicas que têm corrupção, a corrupção está relacionada com o setor privado. Aliás, não há Não, corrupção. com o setor público. Não há corrupção se não tiver o encontro do privado que Não. queira corromper e do público que se corrompa. Não Isso é é o uma, Pode isso deixar. é Não é o contrário. essencial do Não é debate o sobre contrário. corrupção. Não é o Deputado, contrário. Essa ideia de sacralizar o setor privado Não, como não ninguém corrupto sacraliza. e acusar o público como corrupto, ela não para de pé, Ganime. Ninguém sacraliza. Bom, deputados, vamos terminar. A gente continua esse debate em outro momento. Essa edição do Câmara Debate sobre a distribuição dos recursos do leilão de sessão onerosa do pré-sal fica por aqui. Nós queremos agradecer aos deputados Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, e Paulo Ganime, do Novo, do Rio de Janeiro. E a você que nos acompanhou pela atenção. Se quiser assistir novamente a este programa ou a qualquer outro programa da TV Câmara, é só entrar em nossa página na internet, www.câmara.leg.br, ou visitar a nossa Câmara dos Deputados no YouTube. Eu sou Mariana Pschitz, que agradeço pela audiência. Até a próxima.